minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de domingo, o céu está parcialmente nublado. Nós temos agora 29 graus aqui em Natal, com uma sensação térmica de 33 graus, bem quente, né? Nem parece que a gente está se encaminhando para o inverno, né? Já estamos no mês em que o inverno começa, estamos no outono. Vai estar bem quente. Bom, chegando então com esse tema, lá vamos nós, porque começou realmente mais um ciclo para o futebol do Rio Grande do Norte, né? A grande competição, o que deveria ser a prioridade da temporada inteira para todo mundo que está participando, que é o Campeonato Brasileiro, que dá direito a um acesso para uma série que tem um calendário melhor, que dessa outra série você já chega para onde tem dinheiro envolvido na disputa, né? Muito mais visibilidade, muito mais interessante a competição. Mas aqui a gente segue nesse... É um ciclo que recomeça, mas que a gente segue nessa batida de, não sei porquê, priorizar estadual, né? Se engasgar com estadual, sendo estadual uma mera competição de pré-temporada. Uma mera competição em que você vai ajustar o que está certo ou não, mas não tem sido assim nos últimos anos. Talvez não seja coincidência que nos últimos anos está todo mundo enterrado na Série D, mas essa ficha não caiu ainda. Também no Lá Vamos Nós, né? Porque começou realmente a Série D, né? Pelo menos para o América, né? Daqui do Rio Grande do Norte, nós temos um grupo bem importante, que caiu no mesmo grupo, América e ABC. E ontem, nesse grupo, que é o grupo 3 da Série D, nós tivemos 2 partidas, quer dizer, metade da primeira rodada já aconteceu. O Souza venceu o Atlético do Ceará por 2-1 e o América venceu em casa o Central por 1-0, né? O gol de Everton Heleno. Agora o líder do grupo é o Souza. O América tem a mesma pontuação, mas está em segundo porque o Souza tem um gol pró a mais. O saldo é o mesmo, mas o Souza fez 2 gols e o América fez 1. Hoje a rodada desse grupo se encerra, né? Às 16 horas tem no Raimundão, Caucaia e Campinense. Campinense que é treinado por Raniele Ribeiro. E no mesmo horário, só que no Amigão, tem 13 e ABC. E aí vamos de novo para Lá Vamos Nós de novo, né? Já se discutiu muito sobre esse protocolo rígido que rolava aqui no futebol do Rio Grande do Norte, que é muito seguro, que não sei o quê. Aí agora tá aí, a estreia do 13, aí vão dizer, não, é porque não é no Rio Grande do Norte. Parece até que nunca aconteceu por aqui os casos de contaminação por Covid, mas o 13 tem 14 casos de Covid, sendo 12 entre os jogadores, né? Então a situação do 13 para jogar hoje na estreia contra o ABC é terrível. O Globoesporte.com, o ge.com, listou os jogadores e as posições, né, os jogadores atingidos, né? São 2 goleiros, né? Jefferson e Leandro Santos, um lateral direito, que é Júlio Ferrari, 2 zagueiros, Adriano Alves e Rômulo Costa, 4 meias, Biringueta, Emerson, Romildo Vitor e Juan Batista, 3 atacantes, Geraldo, João Leonardo e Lucão, e 2 membros de comissão técnica, o preparador de goleiros, aí por isso que sobe para 14 o número, Emerson Medeiros, e o fisioterapeuta Júlio Cavalcante. O relato dessa questão de segurança, e eu falo isso, não é nem no sentido de criticar, mas é de mostrar a realidade, porque os exames de Covid, eles não são apurados no sentido de que você pegou hoje, você já é detectado hoje. Não tem isso, né? Todo mundo sabe que o melhor exame
que tem falsos negativos, podem perguntar a qualquer especialista na área. Inclusive, se você já fez exame, aparece lá o alerta de que pode haver um falso negativo do seu resultado. O padrão ouro para a Covid é o RT-PCR. E este exame dá falso negativo. Então, eu vou relatar, eu vou ler aqui o que está no Globo Esporte, para não dizer que eu estou alterando, exatamente o que aconteceu. Né? Os casos da doença começaram a surgir no 13, na última terça-feira, quando os resultados dos exames do meia Biringueta e do atacante João Leonardo deram positivo. Mas já naquele momento, havia preocupação sobre um surto dentro do clube, uma vez que outros jogadores apresentaram sintomas e alguns testes sorológicos também tiveram resultado positivo. Quer dizer, esse povo todinho aí não apareceu no RT-PCR, apareceu em outros testes que estavam com sintomas, mas só tinham 2, que era Biringueta e João Leonardo. Continuando então a matéria, o departamento médico do clube que então providenciou contraprovas desses exames, não sei como seriam essas contraprovas, acho que deve ter sido realmente outro RT-PCR, que deve ser feito entre o 3º e o 10º dia, e há quem diga até que o mais seguro é do 3º ao 7º dia, porque já corre o risco de depois do 7º dia ele não detectar, nem detecta no 1º e no 2º, e passando do 7º dia já fica difícil dele dar positivo, mesmo você estando com Covid. Né? Então, a matéria diz aqui então que foi providenciada essas tais contraprovas dos exames e os resultados só foram divulgados à noite de sexta-feira, o jogo é no domingo. Então, 14 pessoas do 13 estavam contaminadas, além de 2 que tinham sido detectadas antes, né? Aliás, contando com essas 2. E desses 12 jogadores contaminados, 7 eram tidos como titulares. Então veja a situação como é difícil. Então, minha gente, isso aqui é só para dizer que não existe essa segurança que se alarda, né? O que se faz em relação ao futebol é fechar mesmo os olhos, é imaginar que é um custo muito grande manter parado. Alguém disse que a Covid nesses jogadores não se manifesta como se manifestaria em uma outra pessoa, apesar de que já houve um relato de morte na Bolívia, né? Logo que começou um jogador de segunda divisão, que inclusive era disputado por outros clubes, morreu. Não se sabe nem quantos jogadores vão encerrar a carreira por sequelas da Covid, isso não se discute. É como eu digo, o futebol ele poderia estar servindo de quase que de laboratório para a gente entender, porque essa doença é muito nova. A gente tem uma orientação agora, mais para frente já se entende se aquela orientação era curada ou não, né? Se testa uma coisa aqui, se testa outra coisa ali, a gente só vai ter conhecimento, talvez, realmente acurado a respeito disso, talvez daqui a 10 anos, né? O que se tenha realmente conhecimento a respeito disso. Até agora a gente está indo junto com o conhecimento, aprende um negocinho aqui, já está tentando outra coisa ali. Então, o futebol poderia, principalmente no Brasil, que é esse laboratório a céu aberto para o vírus se multiplicar, para fazer variantes, o futebol poderia estar servindo para uma coisa mais adequada, já que ele insiste em se manter em competições que não se justificam numa situação de pandemia, de epidemia no país, de pandemia no mundo, no país de epidemia não se justifica o deslocamento desses jogadores para lá e para cá. Isso não vou nem entrar naquela questão da Copa América, porque nem adianta mais falar a respeito disso, né? A diferença de você ter um deslocamento do tamanho da Copa América de uma vez só, num curto espaço de tempo. Então, o futebol poderia pelo menos estar se prestando a esse papel de servir realmente laboratório, realmente fazer um levantamento de jogadores contaminados, de sintomas, de familiares contaminados, de quanto tempo foi, quais foram as sequelas, quem ficou com sequela, por quanto tempo, né? Se alguém ainda persiste com sequela, mas esse é um assunto, parece uma caixa preta, ninguém discute, às vezes nem se divulga direito quem é que está contaminado ou não. A gente vê surgir um surto desse aí nos clubes, nas vésperas de jogos, os clubes desesperados tentando adiar uma partida, que é o que se tenta. Mas para não ter tantos desfalques de uma vez só. Já houve até acho que um clube argentino que jogou sem goleiro, né? Botou um jogador de linha para atuar no gol, porque não tinha um goleiro, todos contaminados de Covid. Então,
é muito claro que não existe imunidade, né? Tá todo mundo no mesmo barco, mas o futebol pelo menos poderia se prestar a esse papel. Falando um pouco deixando um pouco então de lado essa situação terrível do 13, que não é exclusiva do 13, hoje é do 13, mas é de todo mundo. Mas falando de América e Central, eu já até relatei no blog, eu não tive condição física de assistir ao jogo todo, né? Eu já cheguei com o jogo rolando, depois fui acometida de um sono terrível, mas ainda consegui ver pelo menos um lance interessante do América e o do gol, né? E o pouco que vi, não vi nada demais. O América segue na mesma batida de Evaristo Pisa. Isso pode até ser bom, a continuidade do esquema, né, que não quebrou tudo, que o América vai jogar buscando contra-ataque, tenta pelo menos provocar erro da defesa para sair rápido. É uma característica do América desse ano que não existia no ano passado no time de Paulinho Kobayashi, de provocar o erro do adversário e puxar um contra-ataque rápido. E me deixava isso muito irritada no time anterior, né, no time da temporada passada, que acabou nesse ano. Mas o time de Evaristo Pisa apresentava isso, de Daniel Neri continua apresentando. O ruim disso é que a gente vê um time muito encolhido o jogo todo. Essa marcação poderia ser mais para cima, não ser tão atrás, né? Poderia ser uma marcação feita realmente na saída de bola. Ontem, os poucos momentos que eu vi o Central muito à vontade em campo, né? E não vai ser sempre que você vai achar um gol, né? Achar um gol no sentido de você provocar um erro do adversário, ele errar e você aproveitar aquele erro do adversário. Então, é preciso ficar atento apenas para fazer esses ajustes. Claro que o América precisa de reforço na equipe, isso já era batido há muito tempo, mas ajustando talvez esse jeito de jogar, né? Esse ponto de marcação, as coisas já melhorem consideravelmente. Mas o que importa, a mesma coisa que eu disse ontem, é começar com vitória, o que vale é resultado, né? E já conseguiu. Vamos ver então como se sai na próxima rodada, que começa no sábado. Uma única partida, né, da próxima rodada no sábado, que é entre Atlético do Ceará e 13, às 15 horas. O restante é tudo no domingo. Às 15 horas o América então vai enfrentar o Campinense, lá de Raniel Ribeiro, no Amigão. Às 15 horas também tem Central e Caucaia. E às 16 horas o ABC recebe no Frasqueirão Souza. Tem que ficar atento aí para essa contaminação. Hoje o ABC vai jogar com o 13 que vem de surto. Ninguém sabe quantos ainda estão contaminados no elenco e que vão jogar. E hoje o ABC pode vir a sofrer então mais uma vez aí de surto de Covid. Bom, é isso, né? É aguardar o que vai rolar na semana. Lá vamos nós de novo nessa Série D, esperando um futuro melhor. Até porque, para o América especificamente, se não chegar esse futuro melhor, significa que o clube vai ficar sem série no próximo ano. Então é esperar que as coisas deem certo, que aconteçam mais assistências como a de ontem de Max, que deixou o Everton Heleno numa ótima posição para definir o placar, abrir e definir o placar, que foi 1-0 ontem. É isso, deixa um bom domingo para todos, uma semana aí de muita responsabilidade. Renovo o convite para domingo que vem, 10 da manhã, sobre futebol. E já a gente bate papo sobre a relativização perigosa que rola por aqui. Até lá.